Ezequiel 3, 16 e 17, diz assim: depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Amém? Vamos aos seus lugares, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Veio ao meu coração falar com os irmãos nessa noite, nesse culto de missões, sobre o chamado missionário do profeta Ezequiel, que nós também estamos estudando todo esse contexto aí nas lições bíblicas da escola dominical. Eu quero perguntar: tem a palavra de Deus aqui nessa noite? Amém? Eu vou perguntar de novo: tem a atalaia de Deus aqui nessa noite? Amém? O que é uma atalaia? Ele é um sentinela. Ele é uma pessoa que está atenta ao perigo. No mundo antigo, né, ou até mesmo hoje, em algumas muralhas, exércitos, uma atalaia, ele tem um posto elevado. Ele fica lá em cima do posto, olhando para ver se o inimigo vem. Quando vem, ele toca a sofá, toque de alerta, de despertamento para fora, dando um resumo chamado de Ezequiel. Sabemos que quando Deus chama Ezequiel cresceu praticamente ouvindo Jeremias pregar, falar. Por volta dos 4 anos antes de nascer Ezequiel, estava ali Jeremias já pregando. E qual era a mensagem de Jeremias? Nós entendemos que nesse contexto de Judá e Israel, queridos, Deus levantou vários atalaias, vários missionários para anunciar o juízo àquela nação. Se nós formos olhar, Reino Norte e Reino Sul agitaram aquela região, profeta Elias, profeta Eliseu, reino de Acabe, e o povo misturado com os deuses pagãos, circunvando. Aí Deus chama profetas menores, profetas maiores, Amós, Obadias, chama Naum. Se você ler Naum 2 e 1, diz assim: guarda tu a tua fortaleza, guarda a tua casa, guarda a tua cidade, porque o destruidor vem contra ti. Fortaleça os teus lombos, reforça a tua força para você fazer defesa. E nesse contexto, nós vemos aqui que Jeremias cresce, falando assim. Ezequias cresce ouvindo Jeremias dizer: olha, Jerusalém, Judá, vocês serão levados para o cativeiro babilônico. O Deus de Israel vai destruir o templo, porque vocês misturaram com os povos pagãos, se casaram, estão adorando ídolos. Deus te prosperou tanto que vocês viraram as costas para o Deus de Israel. Agora, olha a longanimidade do nosso Deus. No decorrer da Bíblia Sagrada, quando Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e diz para ele: olha, Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação. Sai da tua terra, sai de muitos caldeus, sai da sua parentela, que eu vou te fazer uma nação forte. Deus cumpriu estritamente, expressamente, toda a palavra que ele falou a Abraão. E o povo saiu. O povo saiu do Egito, 400 anos em cativo, após Abraão crescer, José crescer, impelido pela fome. O Senhor permitiu, mas depois de 400 e poucos anos, aquele povo sai de Israel, passa pelo deserto, tabernáculo, instituição de alianças cerimoniais, leis cerimoniais, rituais, 613 leis. O Senhor vem trazendo aquele povo do tabernáculo até chegar no templo. Quando chega no templo, na terra, manda espião na terra, observa a terra é boa, manda leite e mel. Josué e Caleb fazem um relatório diferenciado dos demais e fala assim: essa terra é boa, nós vamos possuir e conquistar esta terra.
E Deus vai dar terra para eles. Gente, não tem coisa boa do que prosperidade. É bom ser próspero, amém? Foi fraco. É bom ser próspero? É muito bom. E esse povo de Israel ficou numa prosperidade, a terra estava. Bendito seja a tua passadeira, eu teria entrado, eu teria sair. O povo abençoado, o povo ficou rico, próspero. Mas de repente o povo começa a se perder, se misturar. Não queria mais o templo, não queria mais adorar. O Senhor manda os profetas, o Senhor manda os atalaias. Quando eu olho ali, eu vejo esses gráficos aí do Haiti, Paraguai, Inca, entre outros, cada um desses lugares tem uma atalaia. Cada um desses locais tem uma atalaia de Deus lá, falando assim: olha, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza no Espírito Santo e Ele vem nos buscar. Quando eu olho para Israel, os atalaias dali passaram. Todos os atalaias passaram. Agora, o atalaia desse momento é você. A palavra de avivamento está sobre a sua vida. A palavra de cura, a palavra de libertação está sobre a sua casa. E você tomou posse disso. Porque os sinais seguirão os que crê. Se você crer, você vai fazer uso da palavra, do poder do nome de Jesus, e a bênção vai alcançar os teus. Mas nesse contexto específico de Ezequiel, diz o texto que Ezequiel era filho de Uzi, um sacerdote. E no meio desse ciclo todo, Jeremias anunciando a destruição, Ezequiel, sendo chamado, estava ali, aquele contexto da sequência do sacerdócio, e aproximava os 25 anos de Ezequiel. Ezequiel não era ainda profeta, ele era sacerdote. O pai dele era sacerdote, Uzi. E a esperança de Ezequiel era de um dia estar no templo, entrar no templo para poder oficiar o seu sacerdócio, mexer no candelabro, limpar, oferecer sacrifício no altar, cortar o cordeiro, oferecer, atender o povo, separar leprosos para cá, leprosos para lá, e exercer o seu ministério. Mas quando chega a 25 anos, conforme números levíticos, ele é consagrado a sacerdote. E a partir disso ele ficaria 5 anos no estágio. Se você ler Números 24, você vai perceber isso. Ele ficaria 5 anos estagiando para ser sacerdote. Mas naquele dia, naquele mês que ele foi consagrado para ser sacerdote, os babilônicos vieram e derrubaram o templo. Derrubaram o templo, colocaram fogo em tudo e começou a saquear a cidade, saquear os outros despojos, tudo, e levar tudo para a Babilônia. E nisso foi uma leva dos nobres, dos inteligentes, e ali estava Daniel. Daniel foi para a Babilônia para servir. Depois voltou e levou também mais 10 mil cativos para a Babilônia. E nesse meio aí estava Ezequiel. Imagina vocês. Quem tem o chamado de Deus aí, amém? Quem tem o chamado para louvar, pregar, cantar, ministrar, ser pastor, dirigir igreja, coisa linda isso. Coisa linda. Mas não disputa com o tempo de Deus, com a hora de Deus. Ezequiel foi preparado para ser sacerdote. Na hora H, Deus mudou os planos. Imagine ele viu todos os filhos de sacerdote ser sacerdote e oficializar a tua função no templo. Mas quando chega a vez dele, não tem mais tempo. Templo derrubado. Vai para a Babilônia, exilado, vai amarrar um atrás do outro,
barro de chibatada, vai amassar barro lá na beira do rio Quebar. Será que Deus me desprezou? Que Deus de promessa é esse? Mas se você olhar a etimologia da palavra, do nome Uzi, quer dizer desprezado pelo Senhor. Já Ezequiel é aquele que Deus fortalece, o fortalecido de Deus. Só que agora o fortalecido de Deus está amarrado, levado como cativo, com um bando de 10.000 para servir os babilônicos, devido ao pecado do seu povo, da sua nação, que não quis se inclinar para o Deus de Israel, e o tempo da justiça chegou. Ei, Atalaia, missionário, Deus não esquece o propósito que Ele tem na sua vida. Aleluia. Ele não esquece de qual família que tu veio, qual o propósito que tu tem. Aleluia. Foi muito forte. Nos meses vigentes da sua consagração ao sacerdócio, 25 anos, ele foi levado ao cativo. Foi um barco para ele. Não tem mais tempo. Mas diz o texto de Ezequiel, no 30º ano, quando Ezequiel completou 30 anos, ele estava exilado à beira do rio Quebar, e os céus abriu para ele. Aleluia. Aonde que era para ele estar? Era para ele estar no templo, oficializando o seu primeiro culto, no seu chamado como sacerdote. Deus mudou a geografia. Aleluia. Deus mudou a estrutura. Deus mudou o local. Talvez você pense assim: Senhor, o que eu estou passando com esse meu chamado? Mudou o local, mudou a geografia, mudou tudo, Senhor. Eu perdi o controle, eu estou no vale, eu estou sem condução, eles que me controlam, eu estou exilado. Mas entenda uma coisa: se você estiver debaixo do propósito de Deus, os céus vão abrir para você. Você crê nisso, amém? Descanse. Mas eu estou longe da minha terra, não tenho mais tempo, perdi minhas terras, perdi meus gados, perdi tudo, referencial. Não sei quem veio nessa caravana de exilados, se os meus pais ficaram para trás, se eles vão ter vida. Jeremias falou que seria 70 anos de cativeiro. Mas ele estava lá no rio Quebar, e agora não era mais sacerdote. Então o Senhor fala com ele: Ezequiel, eu te levantei como profeta, como Atalaia, para a casa de Israel. Irmão, entenda uma coisa: existe uma geografia profética na tua vida. Não fecha a boca enquanto você para de profetizar, de orar, de orientar. Tem alguém morrendo perto de você. Mas a minha casa está em crise, os meus familiares estão em crise. Ei, você é uma atalaia da última hora lá. Deus preparou tudo isso para você exercer o teu ministério nesse local, nesse tempo. Toda a estrutura daquilo que Ezequiel foi preparado, que viu seu pai fazer, que viu seu avô fazer no templo, toda essa bagagem de conhecimento sagrado, ele levou lá para a Babilônia para socorrer os seus irmãos. Embora que muitos não aceitavam, enquanto ele ministrava, pregava ali, o templo ainda estava de pé. E Jeremias ainda profetizava lá. Mais 3, 4 anos, o templo foi derrubado. E vocês vão ver que mais para frente, capítulo 8, capítulo 9, ele é levado para ver as abominações do templo, que a ira de Deus transbordou sobre aquele povo e chegou o juízo de Deus. Mais uma coisa:
Deus constituiu ele como atalaia. E ele disse assim: olha, vocês saberão que no meio de vós existe um profeta. Eu não sei quem é o profeta lá na tua casa. Quem é o missionário lá, quem é o conselheiro lá. Mas os vizinhos sabem, a família fala: olha, aqui no meio, chama esse aqui que ele vai orar. Existe um profeta no meio dessa casa, existe um profeta no meio dessa empresa, dessa igreja, nesse bairro. Tem uma voz profética, uma voz missionária que está anunciando o juízo de Deus. Aleluia. E ali ele estava. O Senhor começou a descortinar para ele. Gente, do capítulo 3 até o 7, quando ele recebeu aquela visão, ele ficou impactado. E lá no capítulo 3 diz assim que depois de 7 dias ele se recompôs de tudo aquilo que ele viu. Mas irmão, o que é que ele viu? Ele viu o juízo de Deus para a nação de Judá. É o que nós estudamos hoje. O fim veio, o fim era direto para aquele povo. É a geografia de Judá que foi abalada, que foi destruída parcialmente. Alguns foram levados cativo, alguns morreram no cativo, alguns morreram ao fio da espada, mas depois também voltaram os blocos, Zorobabel, Esdras, e reconstruímos o muro da cidade novamente. E Deus purificou aquele povo da idolatria, das abominações, mas o juízo de Deus durou 70 anos. Preste atenção aqui. O que leva a nós a pensar que Deus não vai exercer juízo sobre essa terra? Quando você olha para a Bíblia, você vê juízo do início ao fim. E o primeiro juízo aconteceu no céu. Teve um que quis usurpar o trono de Deus, ser maior que Deus. Deus, olha, desce, sai fora. Eu não divido a minha glória com ninguém. Chega no Éden, eu vejo outro juízo. Deus estabeleceu regras, limites, dizendo assim: olha, Adão, tu vai ser meu mordomo, tu vai governar, tu pode tocar em tudo, mas aqui nessa árvore tu não toca. Estava tudo perfeito, paraíso perfeito, tudo certo. Ainda não estava precisando do segundo Adão, estava tudo perfeito. De repente, peca, cai, quebra a comunhão com Deus na viração do dia. O juízo veio, a consequência do pecado veio. O juízo veio para Adão, o juízo veio para Eva, o juízo veio para a terra, o juízo veio para o animal, e nós sofremos até hoje nesse corpo físico a morte, resultado desse juízo. Mas Deus levantou, aleluia. Deus levantou em Gênesis 3:15, dizendo assim: olha, nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. E ele nasceu, o segundo Adão. Aleluia. E Deus olhou para ele e não deu nada para ele. Era desprezado, indigno, homem de dores. Não esperavam dele, não faziam dele caso algum. Mas uma coisa tem: o castigo que me traz a paz, o castigo que me traz a liberdade, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas voltando ao contexto, o que nos leva a crer que o juízo de Deus não virá para esta nação? É por isso que temos que fazer missões, investir em missões, fazer missão dentro de casa, fazer missão na escola, fazer missão na faculdade, fazer missão no trabalho, quando for lícito, e dar um tempo, se alguém procurar, faça missão. Porque eu vejo esse tempo final, o mesmo contexto dos dias de Noé, onde comiam, bebiam, davam em casamento, estava tudo uma fartura.
e não se esperava o momento, o dia que ele iria vir. E Noé, o pregoeiro da fé, ele pregou: olha, arrepende, saia da perdição, saia dos vícios, da bebedice, saia das drogas, do adultério, do pecado, da fornicação. Essa porta vai fechar. Noé está ficando doido, tu com a sua família, esses animais fechados dentro, esse mau cheiro. De repente, mais um juízo de Deus veio sobre a terra. Quem salvou? Quem se salvou? Noé e a sua família. Eles ficaram na arca. Ficaram 40 dias. 40 dias, 40 noites, o dilúvio, o juízo de Deus, no mais todos foram aniquilados. Quer ver um outro juízo na Bíblia? Sodoma e Gomorra. Olha a necessidade de você ser matalais da última hora para confrontar esse mundo de perdição. Sodoma e Gomorra, mas tinha ali um intercessor. Quem era ele? Abraão. Ele intercedeu pela vida de Ló e disse: Deus, se tivesse 50 justos lá, o Senhor vai destruir aquela cidade? Não, Abraão. Eu livro. Senhor, se tiver 40, 30, 20, 10, Abraão, eu sei muito bem por quem você está intercedendo. Eu vou livrar, Abraão. Olha a bondade de Deus, a longa humanidade de Deus, atalaia, missionário. Se você interceder pelos teus, Deus vai dar o livramento. Deus vai fechar a sepultura, aleluia, e vai ser um ano para ele, para trazer ele para essa casa. E Deus não transbordou o juízo sobre aquela família, mas a mulher de Ló estava muito apegada. A mulher de Ló estava muito apegada. Apenas uma olhadinha para trás, ficou marcada na história. Não quis o escape de Deus, não quis escapar do juízo. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, tanto Mateus 24, Apocalipse, Daniel, as semanas de Daniel, tudo isso, amados, está condicionando para o fim dos tempos, porque Jesus vai vir. E Apocalipse 3, 10 diz assim: olha, assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre vós, para tentarem os que habitam na terra. Eu quero dizer para você, olha, para ajudar não tem jeito. O povo de Sodoma e Gomorra não teve jeito. O povo no dia de Noé não teve jeito. Mas para nós, a porta da graça ainda está aberta. O juízo de Deus vai chegar sobre a terra. E Deus já deu pequenas demonstrações. Esses anos de pandemia, aprendemos muito, sofremos muito. Alguns dos nossos descansaram, mas Deus ainda está sinalizando. Essa guerra insistente na Ucrânia, que não entra em acordo, que não para e cada vez ganha contextos mais perigosos. E a Ucrânia perto de entrar na União Europeia, uma ameaça atômica, uma forma de sanear a China e outros países, sem falar dessa esquerda globalista, não só a nível nacional, mas internacional, se armando com as suas bandeiras, com seus princípios diabólicos comunistas, para parar a família, para parar a igreja.
Ou você se posiciona, ou você se posiciona agora como atalaia. Aquilo que Deus te chamou para você fazer, pregar, ou temos que sofrer, ou teremos que sofrer, ou pagar o preço de ser cerceado o nosso direito de pregar a palavra de Deus, ou tomar a nossa liberdade. Mas se Deus te chamou como atalaia, profetiza, analise os perigos que está entrando na sua casa, nas mídias sociais, nas redes sociais, dos seus filhos, das suas filhas, com quem eles são amigos, para onde eles estão indo. Que você é um defensor. Você conhece muito bem o semblante do teu filho, o semblante da tua filha. Não sei por que eu estou falando isso, mas você é o sacerdote lá, você é o profeta lá. Cuida da sua casa, do seu casamento, porque o fim está próximo. Mas nesse contexto de Ezequiel, e eu resumo por aqui, esse livro profético é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é o chamado dele, o chamado e a destruição, a ruína de Judá. Mas a partir dali, Ezequiel pensou que a sua influência seria só dentro de Israel. Gente, quando Deus te priva de alguma coisa, de algum privilégio, que um monte de pessoas te fecha a porta e você, Senhor, não deu para fazer culto, fazer sacerdote para ter o tempo. Ezequiel, fica calmo. A tua abrangência como profeta vai pegar essa geração, a geração dos irmãos lá no Manarim, em 2022, e também a sua profecia vai alcançar um milênio e pós-milênio. Deus faz muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos. Se ele ficasse apegado àquela função eclesiástica só do sacerdócio e não se entregasse para Deus, abrir o coração, Deus chama ele: olha, Ezequiel, eu vou te mostrar uma coisa futurística, escatológica, que vai acontecer em relação à nação de Israel. Lembra lá, Ezequiel? Lembra? Eu vou te levar lá. Ezequiel 37, lá no Vale dos Ossos Secos. Sabe o que representa isso aí? Isso é o contexto da diáspora, onde se esparramaram os judeus, acabaram tudo. Mas eu vou fazer, Ezequiel, esses ossos reviver. E no contexto de Ezequiel, o Senhor leva ele lá no Vale dos Ossos Secos e pergunta para ele: Ezequiel, olha esses ossos viver. Em visão, Ezequiel fala assim: Senhor, tu sabes. Ezequiel estava tão cansado, tão desiludido com aquilo tudo. Ele falou: Senhor, tu sabes. Aí Deus falou para Ezequiel: profetiza. Aleluia. Bendito seja Deus. Abra tua boca e profetiza. Aleluia. Eu não sei o que está morto, seco, parado. Já faz algum tempo que você entra, sai e vê aquela mesma situação. Nessa noite, como profeta de Deus, eu quero dizer para a tua vida: olha, para dentro desse problema e profetiza. Glória a Deus. Amados, tem situação conjecturando, ou você é osso, ou você é profeta. Não tem outra opção. Acabou a situação natural. Deus falou a Ezequiel: profetiza. O texto diz assim: olha, e me deu ordem para que eu profetizasse. E o texto diz: enquanto eu profetizava, não foi depois do culto, não. Enquanto eu profetizava, começou a acontecer o quê? Um reboliço. Profetiza aí. Profetiza em espírito aí, nessa causa, nesse problema, nessa luta, nessa peleja. Você, o atalaia
a última hora. Gente, ele começou a profetizar, e o texto diz que não era esqueletos, não. Porque para ser esqueleto tinha que ser muito organizado. O negócio estava bagunçado, tinha perna para cá, perna para lá, crânio, mão, tudo misturado. Enquanto ele profetizou, começou um reboliço, começou uma organização naquela visão. Talvez você está vivendo um reboliço, mas escuta aqui, Deus está nesse reboliço. Então eu comecei a fazer missão, deu um reboliço. Eu comecei a fazer discipulado, deu um reboliço na minha vida. Eu assumi esse cargo, essa função, cantar, levantou um monte de coisa. Ei, continua profetizando. Esse reboliço lá, esse vento, não é porque Deus está colocando ordem em alguma coisa, mas o que estava morto vai ficar de pé, vai ter vida e vai voltar a andar. Creio nisso. De repente, aquele ruído, aquele baixo, para a gente se foi a noite, assim, né? Dava para correr para Ezequiel, mas Ezequiel ficou como que se deu ordem. De repente, negro, carne, tudo, aquele exército de pé, mas ainda parado, inerte. A voz vem: Ezequiel, profetiza a vida. Gente, eu vejo aqui condicionamento por etapa na voz do profeta. Se Deus te deu uma obra para você fazer, e você começou bem, começou profetizando para organizar, profetizando carne, profetizando organização e tudo, e você parou, porque o reboliço foi grande, está quase no final. Para difícil começar a movimentar esse exército. Deus falou assim: Ezequiel, por que tu parou? Profetiza, ventos, os 4 cantos, assopra sobre esse exército, para que eles levantam e se ergam como nação novamente. Amado, e essa profecia já aconteceu. 1948, Israel se levantou como nação novamente, e até então é respeitada em todo o mundo, embora muitas perseguições, e não para por aqui. A profecia de Ezequiel alcança o milênio. Se os irmãos lembram, lá em Isaías, lá em Jeremias, tem um contexto que se aplica também, mas eu quero dizer em Ezequiel 44, quando chega no contexto da restauração de Israel, o Israel de Deus, nós também estamos inclusos. Diz o texto que ele viu a visão do rio de Deus. E em Ezequiel 44 diz que o anjo pegou na mão dele e começou a entrar por aquelas águas, e as águas davam pelo tornozelo. Andou mais 500 metros, as águas davam pelo joelho. Andou mais 500 metros, a água dava para a cintura. Andou mais 500 metros e ele não conseguia mais. Ele teve que nadar. Aí o anjo falou: volta. Era o rio de Deus que curava todas as impurezas, o rio do santuário de Deus. Amado, nós vamos viver um tempo de restauração, um tempo de restauração espiritual. E o que pode acontecer aqui pode, mas também vai acontecer de uma forma global e eterna, para a glória do Senhor Jesus. Enquanto tiver a Atalaia profetizando, você crê assim, amém? Posso orar? Fica de pé. Falta 1 minuto. Se eu comentar algo, você voltou o seu currículo, suave, tranquilo, suave. Você sabe. Aquele especial. Aleluia. Eu quero orar por você nessa hora, orar com você e por você. Você, como missionário, tem alguém nessa noite que queira reconciliar com Jesus, fazer uma confissão de fé, reatar aliança com Ele. Muito tempo que você não estava vivo mais, veio hoje, quer reconciliar, tem salvação para ti.
hoje te convoco para você também ser uma palavra, ser um profeta. Tem alguém aí que quer aceitar Jesus? Deus quer reatar a aliança com você. Ele quer dar de volta para você os dons. Ele quer te usar. Tem alguém? Saia do seu lugar e vem na frente. Glória a Deus. Mas eu quero orar. Eu quero orar por você que Deus falou. Você tem uma palavra de Deus. E você se vê assim no vale, cansado, questionando Deus em algum momento, em alguma coisa. E a palavra de Deus para ti nessa noite é assim: ó, põe de pé. Põe de pé. Toma postura. E eu vou falar contigo. Eu quero orar por você agora em nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar e vem orar. Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor. Nessa batalha, nessa peleja, nessa crise. Está tudo morto, não tem saída. Ei, você vai profetizar. Você vai profetizar para esse vale de osso seco. Isso vai voltar a ter vida. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, vai voltar a ter vida. Salmo de 137 diz assim: amai-nos, viu da Babilônia. Nós nos assentamos e choramos, lembrando de Sião, dos salgueiros que lá haviam pendurado nas nossas armas, pois aquele que nos levaram ao cativo pediram para que nós cantássemos canções em terra distante, e perguntavam para nós: cante, um canto. E eles diziam: como poderíamos cantar em terra distante se estamos longe de Sião? Se nesse contexto de aflição você se vê angustiado, ilhado, longe daquilo que Deus tem para ti, nessa noite, entenda: o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. Ele vai restaurar. Ele vai trazer de volta. Glória a Deus. Curva sua face. Bendito seja Deus.